Olá, Alexandre. Hoje queria-te falar um bocadinho sobre como é que uma pessoa pode aprender a programar. E para mim há basicamente três formas. Uma das mais importantes é aquilo que nós temos estado a fazer, que é agarrar no compilador, naquele ambiente de programação e experimentar coisas. Mas experimentar só não é suficiente. Há duas outras coisas muito importantes. Uma delas é nós lermos livros, e eu vou-te oferecer este livro no próximo fim de semana, e aprendermos sistematicamente como é que se fazem estas coisas. Ou seja, sabermos exatamente como é que se fazem programas. Outra coisa muito importante quando estamos a aprender a programar é ler código de outras pessoas. Porquê? Porque se nós lermos os programas das outras pessoas, aprendemos sempre truques e formas de estruturar o código. E por isso eu queria te mostrar duas ferramentas muito úteis. A primeira é, se nós viermos aqui ao Processing e viermos a File, Examples, ele tem já muitos exemplos de programinhas, que vão desde os programas muito simples a muito complicados. Por exemplo, se eu chegar aqui a, imagina, a Particles e abrir este programinha, mandando executar, vais ver que nos vai aparecer uma coisa já com alguma sofisticação. Ou seja, este programa, que aqui está, vai-me criar partículas no ecrã, estás a ver? E faz uns efeitos bastante bonitos. Se eu, por acaso, quiser replicar isto num programa que estou a escrever, por exemplo, lá no programa das naves, tudo o que eu tenho de fazer é ir aqui ao código-fonte e perceber como é que isto está feito. Mas este não é um programa único. Por exemplo, se eu abrir aqui este programa Planets e correr, o que é que acontece? Eu tenho aqui, novamente, um programa que já tem alguma sofisticação em que eu tenho a Terra, tenho o Sol e tenho uma simulação de todo o sistema solar a decorrer. E se eu quiser aprender como é que se fazem estas coisas, novamente, tudo o que tenho de fazer é olhar aqui para este código-fonte que até tem comentários a explicar. E existem muitos exemplos destes programas. Por exemplo, este aqui, o que vai fazer é desenhar um conjunto de faixas no ecrã que eu depois consigo manipular com o rato. Estás a ver? Eu consigo navegar nestas faixas. De modo, algo que eu te aconselho é vem aqui aos exemplos. Alguns deles são bastante complicados, mas há outros que até são bastante simples. E eles até têm aqui alguns exemplos de livros com o código-fonte em que, repara, tens alguns programas cuja única coisa que fazem, começando do início, é desenhar, por exemplo, uma elipse no ecrã. De modo, isto é algo que eu acho que tu devias mesmo perder algum tempo a explorar. Existe um outro sítio onde tu podes ler código de outras pessoas. Se tu fores ao site do Processing, que eu já te falei, e se clicares em Tutorials, tens aqui um conjunto de lições que vão desde as coisas muito simples até às coisas muito complicadas. Por exemplo, se eu começar aqui no Getting Started, o que tu vais ver é que eles têm toda uma lição de como é que eu escrevo código em Processing. E olha aqui, o primeiro programa deles é um programa que a única coisa que faz é desenhar uma elipse no ecrã. Eu posso chegar aqui e fazer copy, copiar isto para dentro do Processing e executar e vejo o programa a correr. E assim como eu pus este programinha com uma elipse, se tu reparares, por exemplo, o programa seguinte já tem uma complexidade maior. Se eu fizer copy e vier aqui ao Processing e fizer paste, eu ao executar este programa, olha aqui, já consigo fazer umas coisas pintadas de outra forma. E como te disse, eles têm tutoriais que permitem aprender a fazer as mais variadas coisas. E pronto, por hoje era tudo o que te queria mostrar.
na próxima sessão vamos continuar o nosso jogo. Adeus!